Bem, pessoal, hoje eu recebo para entrevistar aqui o Dr. Max Pasquim Neto, que é juiz há 10 anos no Paraná. Ele é natural do Rio de Janeiro, tem 39 anos e também é autor do livro O Direito de Ser Rude, publicado em 2015 pela editora Boniuris. É um livro sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. E hoje eu recebo ele para conversar sobre as recentes decisões do Supremo dentro dos inquéritos abertos e relatados por Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos e também um novo inquérito mais recente de organização criminosa digital e que está em busca, sobretudo, de ataques, ofensas à Corte Suprema, a seus ministros e também ameaças. Esse inquérito, como a gente sabe, tem sido muito criticado por supostamente censurar aí críticos do tribunal. E é sobre isso que eu converso agora com o Dr. Max Pasquim. Tudo bem, Dr. Max? Tudo bem, tudo bom, Renan? Obrigado aí pelo convite. Você me tirou da minha dormência intelectual em relação a esse assunto. Tem outros polêmicos vindo por aí, mas esse ficou um pouco dormente. Me botou para trabalhar, né? Para ler um monte de coisa, me atualizar, para que a gente pudesse fazer uma entrevista proveitosa aí, esclarecedora, de opinião, né? Um pouco sarcástica, um pouco bem-humorada, que é o perfil aqui, né? Não necessariamente o perfil paranaense, mas o carioca, quando mistura com o Paraná, acho que dá isso daí. Estava ouvindo você falar na introdução, já estava pensando assim, fruto da era do mimimi, né? Não se pode falar nada fora do politicamente aceitável, correto e da moral, porque senão você vai estar aí possivelmente perseguido por uma investigação, e isso é muito desgastante, e é uma coisa que, a princípio, nos ideais liberais não deveriam acontecer, né? Mas vamos lá, cara, vamos ver aí suas perguntas e o que eu posso esclarecer na medida que eu tiver entendimento do que está acontecendo, e vamos lá, vamos fazer um trabalho conjunto. Perfeito. Doutor Max, nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás, a gente tem observado que desde o período da redemocratização, né, o Supremo tem avançado na jurisprudência sobre liberdade de expressão. No seu livro, o senhor faz uma revisão dessas decisões e, aparentemente, a gente estava caminhando para um cenário mais aberto. Há várias decisões do Supremo prestigiando a liberdade de expressão do cidadão, da imprensa, em geral, por uma série de episódios que aconteceram desde então. Mas, nos últimos anos, desde 2019, a gente viu aí prisões, buscas e apreensões, e mesmo retirada de conteúdo da internet dentro desse inquérito das fake news. Essas decisões, na opinião do senhor, elas contrariam esse entendimento que vinha se firmando no Supremo em favor da liberdade de expressão? É aquele negócio, né? Meu pai me dizia isso, eu não gostava muito, até hoje que eu sou pai, eu entendo que é um pouco incoerente, né? O discurso do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Ou, enfim, traduzindo é l'état c'est moi, né? Eu sou o Estado, eu não erro, a lei é para os outros. Para mim, é a irresponsabilidade de atuação sem escrutínio, não quero ser investigado, não quero a minha vida seja fuçada, não quero que desvendem os acordos políticos que eu fiz para chegar aqui, o que, nesse ponto, não tem nada de errado, porque é evidente que, em cargos de apontamento político, você precisa fazer acordos políticos para chegar lá. Você vai dever algum tipo de favor, isso é orgânico, né? Não podemos ser ingênuos. Mas, enfim, a boa política é uma coisa. Agora, o extrapolamento aí de algumas linhas é um pouco complicado. Eu acho que a gente tem caminhado, a partir dessas últimas decisões aí desde 2009, num caminho perigoso de retrocesso. Eu gosto das decisões do ministro Marco Aurélio, muitas vezes polêmicas, muitas vezes eu discordo completamente, falo, nossa, meu Deus, que louco que escreveu isso daqui, mas não, ele fez, inclusive, o prefácio do meu livro, e ele dizia, primeiro eu decido como eu quero resolver a questão, depois eu encontro fundamentos para embasar o que eu quero decidir. Ele diz isso num livro, na verdade, então não há nenhuma conversa particular nem nada nesse sentido.
é uma questão de estratégia jurídica. E nesse ponto, é preocupante ler decisões falando em razoabilidade, proteção de liberdade, e que, na verdade, no fundo, lá nas entrelinhas, está no sentido diametralmente oposto, cerceando muito disso, a partir desses inquéritos, né? Então, acho que a gente não está chegando perto de ultrapassar uma linha que pode enterrar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu acho que, desde 2009, ela está enterrada. Ela está embaixo do solo, com uma cruz branca espetada na terra, e vamos rezar uma missa de 7º dia por ela, entre aspas. Acho Mas que... você, se referindo, só corrigindo, desde 2019, em razão da abertura do inquérito das fake news, estou certo? E a partir desse momento, eu acho que foi bem marcante e incisiva a atuação, né? Quando o teto de vidro do Supremo entrou em voga no que se refere às redes sociais e às replicações aí das críticas públicas. O senhor considera que o Supremo tem convivido mal com as críticas ou, em alguns momentos, a crítica realmente passa do limite protegido pela liberdade de expressão? Os ministros reclamam muito de que sofrem ameaças, que são xingados, são ofendidos. O inquérito das fake news, aliás, um dos objetivos dele era justamente proteger a honorabilidade dos ministros. Isso ficou muito claro no julgamento no ano passado, em que esse inquérito foi declarado constitucional. Mas qual que é o limite e a linha é muito tênue entre uma crítica legítima e um crime? Não, eu não acho que a linha seja tênue nem nebulosa, não. Eu acho que a linha é bem clara. E assim, não é nem tanto a César, nem quanto a Deus essa questão. Eu acho que, em linhas gerais, o Supremo tem reagido muito mal a essas críticas, muito mal. Tem deixado de manter a distância institucional que ela deveria ter, né? Um grau de estoicismo, se é que isso é uma palavra, em relação às críticas dirigidas a ela, para entrar num embate de queda de braço que diminui um pouco a legitimidade e a beleza e a soberania que um tribunal daquela estatura deveria ter. Mas, por outro lado, no que se refere a postagens dizendo vamos a Brasília, vamos lá, gente, vamos invadir o Supremo e bater nos ministros e tirar eles de lá à força, e também com a galera da CPI, os congressistas e os deputados, e nós vamos fazer uma mudança, né, na violência física. Isso tem que ser coibido, isso não pode estar abraçado pela liberdade de expressão e imprensa. Isso é uma exceção legítima, e eu acho que a atuação do Supremo nesse sentido é acertada. No entanto, assim, no que se refere a críticas pessoais a determinados ministros, de envolvimento com Lava Jato, com Odebrecht, com PCC, que eu não sei se é verdade ou não é verdade, eu não acompanho, não é minha função, eu tenho já milhares de processos próprios que eu preciso cuidar e uma família cheia de gente, então não dá tempo. Mas isso não deve ser coibido. Num momento lá de um dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes diz tem conteúdo ofensivo em relação ao ministro Dias Toffoli, de reportagens insinuando que ele era o amigo do amigo citado pela delação premiada lá na Lava Jato, na Odebrecht. Por isso, eu determino que se tire todo o conteúdo das redes sociais e nesse sentido. Bom, espera aí, como assim? Né? A alternativa mais correta me parece que seria assim, uma nota de esclarecimento informando o porquê que a reportagem está equivocada ao imputar determinada questão ao ministro, ou má fama, ou, enfim, já chegou no meu WhatsApp vários vídeos, eu já não tenho muita paciência para abrir, mas envolvendo Gilmar Mendes, envolvendo Dias Toffoli, envolvendo Alexandre de Moraes, etc. Esses vídeos não colocam os ministros em perigo iminente de sofrer um dano que demande aí uma legítima defesa. Esses ministros são agentes políticos, eles sequer são juízes de direito, no sentido não de desqualificá-los, mas
porque ministro de Tribunal Superior é agente político, ele é muito mais do que um juiz de direito. Ele não tem que entender apenas de lei, ele tem que entender de economia, de estabilidade macroeconômica, de conflitos sociais, de como uma decisão pode influenciar na valorização ou desvalorização da moeda, do risco Brasil, e tantas outras questões. Então, ele é muito mais. Aquele cargo, eu vejo assim, desculpa digredir, mas estamos num bate-papo informal. Por exemplo, os advogados que dizem a gente deveria expulsar todos os 11 ministros de lá e colocar 11 juízes de carreira. E eu fico pensando, não, isso é muito errado. Juiz de direito, praticamente, em regra, só estudou direito. Ele não estudou economia, ele não estudou administração de empresa, ele, em regra, não foi empresário ou vem de uma família de empresários. Ele não entende dessas questões políticas, ele nunca foi político. Então, ele não pode ser ministro, não pode ser uma corte de todos pensantes, cavalos de corrida igual. Tem que ter uma visão mais macro para estar num tribunal superior. E quando você fala agente político, é no bom sentido do termo, quer dizer, e nem no sentido partidário, no sentido de entender de Estado. Ele está numa posição de alta estatura na estrutura do Estado brasileiro. É nesse sentido que o senhor se refere, claro, inclusive porque o ministro supremo ele arbitra conflitos, julga políticas públicas, julga conflitos federativos da União com os estados, é nesse sentido, obviamente. Ele tem um papel muito relevante em termos de governabilidade, né? Ou ele trava a governabilidade, que é o que a gente vê hoje, motivo pelo qual os poderes estão aí extremamente tensionados, ou ele serve de um grande alicerce da governabilidade. Então, o papel é muito mais amplo. E, enfim, mas isso não justifica que ele possa ser o elemento subjetivo que ocupa o cargo, né, que não é o cargo, é a pessoa, possa ficar isenta de críticas e isenta de escrutínio só por ocupar o cargo e por se sentir ofendido. Os crimes de honra, muito citados nesses inquéritos, eles têm que sofrer, deveriam, né? Quem sou eu, né? Mas eles deveriam, na minha humilde opinião, serem muito, muito, muito levados com muitos grãos de sal quando eles são dirigidos a pessoas politicamente expostas. Porque quando você decide ser uma pessoa politicamente exposta, especialmente num grau daquela magnitude, veja, sou um juizinho de primeiro grau no interior de uma cidade que tem pouca importância, entre aspas, no cenário nacional. E ainda assim eu sou considerado uma pessoa politicamente exposta e as pessoas têm acesso à minha vida e aos meus dados e quanto eu ganho e onde eu moro, e o tribunal devassa a minha vida. Imagina num tribunal superior em Brasília. E as pessoas não podem, não devem ser tão assim, se colocarem numa posição de ofendidas. Eu acho que isso é abaixo de um papel de um ministro. O ministro tem que aceitar a crítica e bora, e justificar, e se defender. Veja, eu mesmo, que sou um Zé Ninguém, eu tenho vários boatos a meu respeito, várias coisas, já enfrentei vários processos administrativos, nunca cedi, sempre ganhei, sempre acho que eu estou certo, não sei se é um grau de arrogância, mas, enfim, eu, na minha condição, eu me sujeito a sentar e ficar prestando esclarecimentos durante horas e dias e debatendo todas as minhas opiniões e no que está certo e no que está errado. Eu lembro uma vez que eu era juiz, no início de carreira, fui nomeado numa cidade muito pequena e eu e o promotor fazemos uma visita diplomática ao prefeito e ao procurador-chefe e eles não estavam. E aí o boato correu pela cidade, foi que a gente foi lá prender eles. E eles fugiram, tipo, para o Paraguai. Uma total loucura. Então, assim, isso eu acho que é só uma questão de esclarecimento. Então, isso se combate dessa maneira, né? É uma forma mais salutar. Não cerceando a mídia e os veículos midiáticos e as notícias e as postagens, isso aí, para mim, é total loucura. Isso as pessoas já se perderam, desculpa, independentemente de ocuparem cargo de ministro ou não. Doutor Max, algumas decisões a gente vê os magistrados, os ministros, taxando alguns conteúdos como fake news, atentados ao Estado democrático de direito,
ataques à democracia, mesmo também discurso de ódio. E, às vezes, a gente talvez percebe o uso desses termos de forma genérica, sem necessariamente esclarecer como é que eles se enquadram no que as pessoas estão falando sobre o Supremo. E muitas vezes se recorre, inclusive, à Lei de Segurança Nacional. Observando essas decisões, a gente pode achar que elas estão bem, essas ofensas estão bem caracterizadas como crimes, como delitos, a ponto de merecer um inquérito criminal? Como é que se vê, quer dizer, enquadrar algumas críticas, até algumas ofensas nesses termos que não necessariamente podem, não sei, se caracterizar como crimes? Então, só primeiro, pode me chamar de Max pelo primeiro nome, tá? Não tem problema, não. Somos réis mortais. A função é só a de um burocrata que serve o público mesmo, assim que eu sempre enfrentei a minha função atual. No que se refere à sua pergunta, eu acho que essas expressões são expressões muito perigosas. E eu acho isso há muitos anos. Mesmo quando muito mais novo e quando era professor universitário, eu criticava muito isso. Eu falava, nossa, expressões como tipo bons costumes ou moral são as expressões mais perigosas do mundo, porque qualquer coisa pode ser bom costume ou mau costume, ou de acordo com uma determinada moralidade ou amoral, a depender do contexto econômico, social, histórico, ideologia política que esteja em voga. Então, assim, usar esses termos elásticos que podem compreender e justificar qualquer coisa para classificar ou qualificar fatos ou declarações, eu acho muito perigoso. E do que eu vejo, sim, desses inquéritos, eu não vejo aí uma quadrilha, eu não vejo uma organização criminosa digital, eu vejo, assim, pessoas insatisfeitas com o status quo, indignadas, começando a ficar desesperadas porque elas, no mundo real, estão tendo dificuldade de fechar contas mês, porque elas estão sendo mandadas embora, porque está tendo um problema de desemprego, porque a desvalorização da moeda não está permitindo a aquisição dos bens de consumo que elas gostariam dentro de uma faixa monetária nominal que elas estavam acostumadas a pagar. Veja, eu estava acostumado a pagar, enfim, depois que eu entrei na magistratura, eu comprei um carro bom de segunda mão, paguei 57 mil reais. Eu já achei muito naquela época. Daí hoje eu queria trocar de carro, que a minha família está ampliando, eu fui pesquisar na internet depois de muito tempo o preço de carro. E é uma loucura. Assim, tipo, um carro custa, claro, dentro da minha faixa social, etc., do que eu gostaria, almejasse. Tem carro custando 300 mil reais. Como que um Toyota SW4, que é um carro ok, só que meio pé de boi, não é muito tecnológico, não tem os milhões de botões que a gente adora, tal, custa 360 mil? Isso é uma loucura. Meu apartamento custou 330 mil reais. Então, não é possível. E isso reflete o quê? Um cenário econômico muito desfavorável, porque a nossa moeda está valendo nada. Então, o valor nominal das coisas é extremamente inflacionado, aumentado, isso gera insatisfação. E, assim, a gente quer, ou determinadas pessoas querem, uma mudança de governo. A gente, eu digo assim, me incluindo, porque antes de eu ser juiz, eu sou cidadão. Então, tipo, eu leio determinadas coisas e eu gosto que a leitura chame a minha atenção, que seja razoável, que tenha conteúdo, que seja lógico para o meu intelecto, mas não só no nível de sofismo, tipo, beleza, A, B, C, isso formalmente faz sentido. Não, que aquilo faça sentido no meu emocional, tal. Isso é o que a gente quer ler. Então, assim, a gente olha essas decisões do Supremo hoje, eu como cidadão, antes de juiz, e eu vejo, mano, não, isso não está certo, isso está errado. Está errado no nível íntimo e não está me dando gosto de ler. E aí, o que eu faço? Você me mandou para me preparar para essa entrevista aí, sei lá, umas 1000 páginas assim, devia ter uns 10, 11 acórdãos, julgamentos, pareceres, tudo.
muitas páginas, que em determinado momento eu quase queria parar para dormir, roncar, porque aquilo ali não tinha prendido meu interesse. Eu lembro, em épocas de outras composições do Supremo, de decisões assim proferidas, de pareceres, que me davam gosto de alma, de gostar de fazer o que eu faço. Veja, só mais uma digressão, porque a gente vai conversando, é um bate-papo informal. Minha esposa atualmente está estudando para concurso, e eu considero ela mais inteligente, mais competente, mais tudo do que eu, super preparada. E aí eu fico pensando, eu falei para ela um dia, você vai ter mais dificuldade de passar num concurso por um ponto de vista do que eu. Ela falou, por quê? Eu falei, porque no meu tempo, do que eu me lembro, porque eu continuo estudando, as coisas faziam mais sentido, elas eram mais razoáveis. Hoje você tem questões assim de súmula vinculante, mas você lê e aquilo ali não faz sentido. Tipo, não está certo. É uma decisão, tem que ser seguida, ok, mas viola a razoabilidade das coisas. Eu lembro alguma coisa na linha de uma última decisão de efeito vinculante do Supremo que eu estava revendo, que dizia assim, o ICMS incide sobre a base de cálculo do IPI. Ou seja, mas aquilo ali não é imposto, sobra para o particular, para ele ter incentivo de produzir, frutificar no Brasil muito pouco. Então, se eu tivesse numa prova de concurso, eu falei para ela, eu teria dificuldade de responder isso se eu não tivesse decorado, porque parece assim, uma questão de bitributação ou de confisco indireto, né, que seria algo mais lógico nesse sentido. Então, assim, hoje a gente vive tempos estranhos, porque as decisões são como elas são, e, na verdade, a Constituição não tem nada a ver com ética, nem com moral, nem com certo e errado, é só o que está ali escrito. Assim, a gente tem um tribunal que interpreta como quer e muda a ordem constitucional ao sabor do vento, muitas vezes. E nem sempre condizente com a vontade da população, né? Esse apartamento, né, esse apartheid entre o desejo da instituição pública e os anseios da sociedade é muito perigoso. Ou gera esse abafamento, que a história já mostrou que tem um tempo limitado de duração, ou gera desinteresse, né? Desinteresse na sociedade, uma sociedade abusiva, o que é ruim. Por isso mesmo que, bom, enfim, se eu falar aqui, desculpa, Renan, eu vou falar sem fim e vou discursar. Então, eu vou te devolver a palavra e eu vou me auto-frear aqui. Pois não. Agora, algumas decisões nesses inquéritos, doutor Max, elas apontam um certo risco à independência do judiciário, né? Os ministros dizem e justificam algumas dessas decisões dizendo que existem ameaças que poderiam comprometer a autonomia dos ministros para decidir. Isso faz sentido e isso é algo grave quando existem ameaças. A gente tocou nisso, o senhor tocou nisso agora há pouco, mas aí sim, algumas decisões, algumas manifestações são preocupantes e justificariam algumas dessas medidas, mas até que ponto também isso pode passar do ponto? Eu queria perguntar para o senhor. Sim, com certeza. Uma boa parte das decisões, das manifestações do Supremo, no sentido, assim, sóbrio, vamos dizer, soberbo não, no sentido sóbrio, de manter a saúde, a integridade das instituições, da divisão dos poderes, das funções, é muito coerente. Não pode ser admissível, não podemos admitir manifestações que incitem violência popular contra as instituições. Isso é realmente antidemocrático no sentido real, no sentido de fato, aí, poder constituir uma ameaça real na forma de um golpe de Estado, que, na verdade, não precisa muito, né? Basta uma faísca. Vamos ter agora 7 de setembro. Vai que 100 mil pessoas decidam invadir o Supremo e uma parte extremamente violenta e decide enforcar os 11 ministros. Isso é muito perigoso. E botar fogo nas dependências do Congresso Nacional. Acabou, golpe de Estado, não se sabe o que vai sair daquilo ali. E bastou uma faísca. E dificilmente você vai ter aparato policial ou mesmo de forças armadas suficientes para coibir a força de tanta gente que, no afã
de um ato não pensado, comete um mob crime, né? Um crime em massa, enfim. Então, coibir essas manifestações na forma do que alguns já expressaram em redes sociais. Vou citar aqui o artista Sérgio Reis, o ex-congressista Roberto Jefferson, enfim, aquele outro Zé Trovão lá dos caminhões, enfim, eu acho isso acertado, tá? Eu acho que não existem os caminhos legítimos para reformar o desenho arquitetônico normativo, para que esse novo desenho da arquitetura legislativa faça com que o fluxo do desenho leve ao resultado que a população quer. Isso pode parecer complexo, mas assim, vou exemplificar. Existe o caminho da reforma constitucional, existe o caminho de emenda constitucional, existe o caminho de se convocar uma nova Assembleia Constituinte para redesenhar a Constituição em variados termos. Existe processo de impeachment de ministro, tá? Tudo isso são meios que permitem mudanças flexíveis à nossa ordem social, econômica, política, dentro daquilo que é uma realidade, sem que a gente tenha que partir para ignorância e violência e coisas assim, onde todo mundo vai perder a razão, se é que todo mundo já não perdeu a razão, porque parece que nós vivemos tempos muito loucos enfim, onde eu só fico pensando assim naqueles livros que me influenciaram muito, tipo A Revolta de Atlas, onde a Dani Taggart, que é a principal personagem, encontra um dos inventores lá de um motor elétrico que ela estava caçando, ou enfim, não sei se era esse, mas um grande inventor, fritando hambúrguer num trem. E ele é mais velho, ele diz: um dia você vai entender por que eu fui fritar hambúrguer, porque a luta não valeu a pena diante da ignorância das massas, né? Só quero ser feliz nessa linha aí. Mas é isso, tem algumas coisas que não se pode admitir. Tipo, o Roberto Jefferson falando: vamos retirar todo mundo que está tocando a CPI do Congresso, porque eu não sei nem o que significa isso, não é da minha geração, mas, enfim, me parece que é um ato de violência física e vamos instituir uma ditadura militar. Bom, isso é um devaneio, é uma fantasia, que é um prato cheio aí para Shakespeare reescrever Macbeth nos tempos atuais modernos, porque em nenhum momento isso deu certo, né? Tomada de poder à força gera consequências que vão além aí da ciência jurídica, geram consequências psicológicas. As pessoas, em regra, ficam com mania de perseguição, extremamente paranoicas, enfim, e até chegarem à absoluta e total loucura, e isso acarreta muito sangue também. Então, isso aí não existe no mundo real de uma forma em que determinadas pessoas projetam na fantasia. Então, a atuação do Supremo nesse sentido eu considero muito acertada. Agora, você falou da extrapolação dos limites, né? Ele passar desse ponto e passar a perseguir jornalistas, empresários e grupos organizados que façam memes ou postagens ou vídeos denegrindo a imagem, por exemplo, dos membros do Supremo, eu acho isso abusivo. Isso para mim não tem zona cinzenta. Isso é absolutamente claro. Tá? Você manter a rigidez da instituição democrática, coibindo atos de violência iminente, é uma coisa. Você perseguir jornalistas, tipo que nem eles fizeram lá não me lembro o primeiro nome dele, com o Stáquio lá, não foi isso? Que prenderam... Oswaldo Eustáquio, sim. O Oswaldo Eustáquio, que prenderam ele, botaram em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele saiu de casa para ir tentar ter uma reunião para reclamar da prisão, como se fosse denunciando ela, né, como prisão política de violação de direitos humanos. Aí uma corte que deveria, acima de tudo, defender os direitos humanos, não ter esse entendimento, não ter essa humanidade de entender que o cara não saiu assim para beber no bar ou para cometer crime, ele saiu para um ato, sim, digno, independentemente de estar certo ou errado, não é o mérito. E eles prenderem ele preventivamente por cerca de 1 ano, assim, aqui em casa a gente usa uma expressão na brincadeira que super se aplica, que parece que algo de errado não está certo, né? Nesse desenho.
Então, isso daí, para mim, é muito crazy. Perfeito. Agora, a gente viu recentemente, essa semana mesmo, a gente está falando aqui, hoje é dia 27 de agosto, alguns grandes jornais também, mas aí por parte de instâncias ordinárias da justiça, é, sofreram também com atos de censura. A gente viu isso em grandes veículos, Jornal o Globo, Revista Piauí, RBS, durante essa semana mesmo, algumas decisões aí proibindo a publicação de conteúdos, a publicação de reportagens. Isso, nesse sentido, a gente pode achar que é uma consequência, de certa maneira, do comportamento desses ministros em barrar a publicação, bloquear redes sociais, ainda que uma coisa, obviamente, não tem nada a ver com a outra, essas outras decisões se deram por outros motivos, mas essa postura do Supremo pode inspirar outros juízes a coibir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e chega lá embaixo, na ponta, vamos dizer assim? Eu não sei se tem uma correlação de causa e efeito tão ligada. Eu acho que são coisas assim isoladas. Tem muita jurisprudência de primeiro grau, mesmo antes de 2009, cerceando aí o direito dos jornalistas, da imprensa, em casos pontuais. Eu acho que é um não entendimento de como deveria ser interpretado o princípio da liberdade jornalística, aliado a uma interpretação, desculpa usar essa expressão, mas, sei lá, cristã católica do princípio da moralidade, né? Na verdade, assim, o que eu penso a respeito desse tema é que esses cerceamentos eles são sem precedentes no mundo ocidental livre e moderno. Eles são errados, porque uma coisa é você decretar segredo de justiça num caso que você não queira divulgado, mas se aquilo ali foi vazado, então ela já está vazado. Se chegou na mão do jornalista, o jornalista tem direito de colocar para fora aquilo e divulgar aquela matéria, salvo raríssimas exceções onde aquilo compromete de fato princípios de segurança nacional, pode inaugurar uma guerra, umas coisas assim catastróficas que são extremamente extremadas. Se chegou no jornalista, a princípio, uma sociedade livre deveria proteger os outlets midiáticos de direito deles de divulgar essa informação. Agora, isso sem prejuízo de encontrar o vazamento e punir o vazamento, seja por sanção administrativa, ou sanção criminal, ou sanção civil, enfim, essas instâncias concorrem nesse sentido. Uhum. Perfeito. A gente só para lembrar aqui, a gente está falando de decisões que proibiram, por exemplo, a divulgação de reportagens sobre empresas que estão sendo investigadas na CPI da Covid. Esse é o exemplo mais claro que surgiu agora durante essa semana. Agora, Max, a gente viu também uma decisão um pouco diferente partindo do TSE. O Corregedor-Geral Eleitoral, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele, numa decisão muito recente, ele cortou a monetização no YouTube de alguns influenciadores digitais que vinham criticando muito o sistema puramente eletrônico de votação. Eles defendiam a proposta do voto impresso, que acabou derrotada no Congresso. Mas, no entendimento do ministro, alguns desses vídeos divulgavam coisas que já haviam sido refutadas pelo TSE e que eles poderiam até mesmo comprometer e manchar o sistema eleitoral como um todo. Por isso, ele mandou cortar o financiamento desses vídeos. Isso, na sua opinião, é uma forma de censura, ainda que indireta? E essa argumentação do ministro faz sentido? Na minha opinião, puramente doutrinária, né, num exercício doutrinário, isso é uma dupla loucura, né? É uma loucura em dose dupla.
Primeiro, porque ele está, num plano material, abafando o discurso, né? O debate que deveria ser livre, o debate que poderia frutificar, tanto no sentido negativo quanto positivo. Porque, acho assim, processo científico é muito importante. Mesmo que você tenha uma hipótese que, depois do seu processo científico e da testagem no mundo real se mostra negativo, você tem um resultado negativo. Isso é um positivo, porque é uma hipótese a menos no seu caminho de encontrar a resposta certa para o problema que você tem. Então, nesse ponto, você abafar uma das hipóteses de um sistema que poderia ser ou melhor ou cumulativo, né, nesse sentido, e dizer, não, isso viola a rigidez e a seriedade do processo eleitoral. Cortou? Nos cortou? Voltou, Me cortou? já voltou. Cortou um Tá. minuto, mas já voltou. Entendi. Me parece insensato. E a segunda questão é que, com certeza, é censura. Com certeza, com certeza. Até porque todo mundo sabe hoje, e eu tive dificuldade de entender isso alguns anos atrás, porque eu não entendi o que era um influenciador digital, ou um blogueiro, ou um youtuber. Quando eu descobri, eu falei, o quê? Eu escrevi, porque eu... Isso é uma história. Eu não vou digredir para aí. Mas, enfim, eu escrevi um livro, né? Esse que você acabou me chamando para fazer essa entrevista alguns anos atrás. Editei mil unidades do livro, vendi bem, tal, e pronto. E aí, um amigo meu falou que um colega dele, que é youtuber, que nem fez faculdade sequer, ele fez um livro a respeito de Minecraft. Ele vendeu 100 mil unidades e ele recebia um cheque do YouTube de 80 a 100 mil reais por mês, fazendo vídeo do Minecraft. E aí meu queixo caiu, foi ao solo, e eu entendi o que é um youtuber, né? Um influenciador, etc. Isso é uma profissão, e é uma profissão legítima hoje. As pessoas fazem isso não apenas para defender suas ideologias, mas em prol do seu ganha-pão e do sustento da sua renda e família e bem-estar. Então, você cortar a monetização e dizer que você está não censurando porque as publicações ainda estão lá, me dá vontade de dizer assim, espera aí, calma, eu tenho que pausar nessa entrevista porque eu estou vendo uma vaca voando com asas aqui na minha frente e um boi dormindo ali do lado. É história para boi dormir, não tem como. Desculpa a utilização dessas colocações, mas para mim me parece isso, porque você está sufocando a entrada monetária dessas pessoas, intervindo na atividade econômica e nas relações privadas que elas têm com esses outlets aí de rede social e divulgação social, e mais cedo ou mais tarde eles vão entender que não tem mais ganho marginal para eles, como indivíduos, continuar a fomentar publicações nesse sentido. E eles vão desvirtuar o foco, porque é isso que o ser humano faz, para algo que lhes traga mais proveito e conforto, porque, no fundo, ninguém está aqui nessa vida para defender ideologia abstrata, a não ser gente louca. A gente está para garantir o nosso, quero a minha estabilidade financeira, quero o meu bem-estar da família, quero que esteja tudo bem. Agora eu posso praticar ideologias ou praticar altruísmos, etc. e tal. Então, assim, por isso que eu também sempre digo, o brasileiro não tem tempo de ser altruísta, porque ele está brigando pelo pão dele de cada dia, ralando. Quem tem tempo para ser altruísta é gente que já mora em país de primeiro mundo, já está resolvido. Mas o que você está dizendo é que cortar a monetização, no fundo, vai fazer as pessoas acabarem com esse canal. Quer dizer, ela vai procurar um outro meio de vida para se sustentar. Claro. Claro. Vai e aí sim você concretiza a inibição daquele conteúdo, claro. Com certeza. Inclusive, é uma forma de agressividade passiva de censura prévia, porque você, no não dito, na entrelinha, você está dizendo não tem mais por que você fazer conteúdo novo nesse sentido. Não vai ter receita proveniente disso. Então, é claro que isso é uma forma de censura prévia. Agora, Pois não. Agora, um dos argumentos também é que muitas vezes se divulgam fake news, se divulgam teorias conspiratórias, mesmo conteúdo falso, em verdades mesmo, apenas para lucrar, porque isso gera muita visualização, isso gera muita interação e isso acaba rendendo renda para
para esses publicadores. Quer dizer, faz sentido isso também? E aí a gente está numa linha complicada, não? Assim, depende, tá? Você é um meio de comunicação oficial, grande, que está fazendo um trabalho jornalístico sério, que precisa respeitar os princípios do jornalismo, tem que fazer fact-checking, background-checking, ter a fonte, tudo, etc. Então, ok, accountability para você faz sentido. Você não pode divulgar fake news, é perigoso. Agora, você é um particular que está lá emitindo opinião, fazendo vídeo, fazendo meme, assim, realmente emitindo sua opinião de uma forma criativa, de uma forma elaborada na internet. Você deveria ter o direito de divulgar fake news? Deveria. Você é um pequeno divulgador de opinião, de matéria, sua credibilidade, a extensão do seu reach, do seu alcance, não é capaz de fazer ou cometer, eventualmente, uma lesão à pátria em massa. Então, assim, e mesmo que você seja, assim, vamos pensar. Uma vez eu ouvi, agora não me lembro, a estatística de pessoas que voluntariamente permitiram que uma aranha mordesse elas depois de assistirem o filme do Homem-Aranha. Então, assim, vamos acabar com a ficção no mundo. Vamos criar um mundo onde tem, assim, uma cor é cinza, galera, não pode. A Marvel é uma bandida porque, em razão dos seus filmes de Homem-Aranha, muitas pessoas, algumas devem ter morrido, outras foram hospitalizadas com problemas de saúde graves, porque pegaram uma aranha venenosa e se colocaram para espetar. Então, assim, no meu perfil, que eu já não atualizo e nem tenho nenhuma atividade social mais, meu Instagram tinha um monte de gente, meu Facebook tinha um monte de gente, cortei todo mundo, deixei só a família, me incluí em vida privada. Mas tem lá uma postagem muito engraçada a respeito de duas cobras conversando a respeito da internet. E eu não vou reproduzir porque eu não tenho esse senso cômico, mas vale muito a pena, porque ele diz assim: ei, mano, cobra tem perna. Aí o outro: onde você ouviu isso? Aí o outro: na internet. Pô, isso é uma burrice do caramba, hein, cara? Aí vai o diálogo, sei lá o quê, e no final, o que inaugurou dizendo que a cobra tinha pernas, e o outro diz: pô, mano, não faça isso. Ele fala: não use a internet? Não, use a internet, só que tenha critério ao filtrar o que você está recebendo na internet. Aí o outro: unfriend, né? Desfaça a amizade. Então, tem que ter esse espaço de liberdade que compreende também o fake news, que compreende o discurso de ódio, desde que não seja assim uma concitação, uma violência de fato iminente, sabe? Porque quando você protege, que é isso que eu digo no meu livro e nos meus discursos, quando você protege o cara mais feio da patota, o resto está garantido. Se você protege a forma de liberdade mais horrenda que tem, que é o discurso de ódio, então, pô, você realmente mora numa sociedade livre, cara. Você protege o mais horrível deles. Então, joinha para você. Agora, não, vamos coibir tudo com base em moralidade, em bom costume. Aí vira uma sociedade mimimi, daqui a pouco tudo se acabou, enfim, fica ruim de viver, na verdade, né? Afeta a nossa qualidade de vida. Agora, Max, quase caminhando para o final aqui, a gente tem observado também, e isso é uma reclamação constante, né, de que esses inquéritos, no fundo, eles estão no encalço de conservadores, de principalmente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E isso é um fato, né? A maior parte dos investigados estão ali com discursos, no fundo, de apoio ao governo, ao presidente, e eles, inclusive, reclamam de que são perseguidos em razão disso. É possível perceber uma atuação política ou ideológica no Supremo nesses inquéritos? E uma segunda pergunta ligada a essa. Por outro lado, a gente vê também que muitas vezes o Bolsonaro, o presidente, provoca, mesmo insulta alguns ministros da corte. Isso colabora, talvez, para essa resposta do Supremo? Assim, eu gosto de uma expressão lá do Xi Jinping, lá da China, que ele diz: não importa a cor do gato, né? O que importa é que ele capture o rato com eficácia. Então, assim, eu não acho que esses inquéritos necessariamente
foram abertos em razão de divergência de ideologia política. Tá? Eu acho, sim, algumas... Você ser um liberal é difícil, porque você nunca está partidário com ninguém, você está fiel ao seu pensamento autônomo, então você só acaba fazendo inimigo. Mas, assim, pensa, se você tem pessoas recebendo dinheiro público para exercerem uma função apartidária, que estão, eventualmente, dentro de uma casa do legislativo ou do executivo, etc., sendo assim remunerados, para criar conteúdo de ideologia política favorável a um e desfavorável a outro, pode ser que esteja havendo aí um desvio de função desses servidores públicos. Qual é a repercussão na seara administrativa, criminal disso? A questão a ser esmiuçada. Indiferente de serem conservadores, de serem de esquerda, de serem liberais, se tem um desvio de função, isso deve ser apurado e a consequência legal deve ser para todos, de uma forma assim que não visualize os nomes dessas pessoas. Você quer falar alguma coisa? Uma improbidade, vamos deixar aqui, não é isso? Talvez. Perfeito. Agora, sim, por outro ponto, não ajuda que as ideologias são distintas entre o chefe do Poder Executivo e a cúpula do ramo judiciário do poder nesse momento. Eu acho, nesse sentido, que o desenho estrutural da composição da corte está errado, se transforma em algo assim, é uma governabilidade por força do acaso. Se casa a ideologia política, a gente tem governabilidade. Se não casa, a gente tem entrave. E aí a gente tem anos sem evolução social, econômica que deveria ter. Então, assim, eu já advoguei no sentido amplo da palavra, não advogo, evidente. Mas, assim, eu sustento que deveria haver uma reforma na estrutura do judiciário no que se refere a esses cargos. Eu acho que ministro do STF e do STJ deveria ter mandato limitado a 10, no máximo 15 anos, mas eu acho que 10 ideal, para trazer governabilidade. A gente teve 16 anos de um governo de uma ideologia que entupiu a corte com seus ministros, com certeza também fiéis ou adaptados àquela ideologia, adeptos de alguma forma, salvo surpresa, e aí agora um governo com uma ideologia diametralmente oposta em vários pontos relevantes. Só que a composição da corte se mantém do outro lado. Isso trava a governabilidade. Então, assim, na forma que já houve aí a reforma de ministérios envolvendo, por exemplo, Banco Central, onde os mandatos são mais longos e são mais estáveis, com prazo fixo, etc., o chefe do Poder Executivo deveria poder mexer na cúpula da corte dentro do seu governo para permitir uma governabilidade, porque senão ele está ali o quê? De fantoche? Então, assim, e outra, eu acho perigoso ter pessoas que governam várias gerações, porque você fica travado, né? A sociedade evolui, mas ela encontra tanto entrave normativo que é incompatível com ela, que nunca evolui. A gente está sempre girando a conta-gotas, as notícias de hoje são as mesmas de 60 anos atrás. E isso é difícil, né? Você tem um ministro lá que está governando há 30 anos e muitas vezes desagradando a população, ou a maioria da população, é muito ruim para os avanços da sociedade, independentemente do que seja, esquerda com direita, direita com esquerda, liberal com conservador, enfim, é uma questão aí a ser pensada não só apenas em termos de consequência, que é o que a gente está vivendo hoje, mas em termos de causa, né? Desenho estrutural é muito importante e hoje o desenho coloca aí a ponerologia no poder, né? A perversidade no poder. E não é isso que a população quer. Queremos uma governança saudável, ou pelo menos uníssona. E a cada período de reeleição, a gente tem a oportunidade de rever isso, rever qual ideologia a gente quer colocar ali, e aí também permitir que eles governem com os mecanismos de governabilidade, né? de hegemonia, que hoje a gente não vem testemunhando. Max, agora para finalizar,
uma reclamação frequente de todos os alvos desses inquéritos, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, é a não participação do Ministério Público em vários dos atos. O inquérito das fake news foi aberto dessa maneira, esses mais recentes, do TSE e do Supremo, também foram abertos, até um deles, a revelia do Ministério Público. E muitas dessas decisões são fundamentadas com base em pareceres, no caso da Polícia Federal, que está auxiliando o ministro, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, nessas investigações diretamente. Quer dizer, ali já o Ministério Público, de todas essas investigações, fragiliza as próprias provas que estão sendo colhidas, ou mesmo as próprias decisões que estão sendo tomadas aí, contra esses alvos? Isso não existe, né? Torna todos os inquéritos e todas essas investigações quase que 100% ilegítimas. Não sei se para os tempos de hoje, para a eficácia dessas decisões sobre a vida real da população atual, mas para os livros de história, com certeza, isso vai ser inadmissível em análise histórica se a gente estiver dentro de uma sociedade respirando liberdade individual e capitalismo, e, enfim, prosperando, vamos dizer. O Ministério Público é o titular da ação penal, a Constituição conferiu a ele esse poder. E esses inquéritos têm nos voltado à época de Joana d'Arc. A vítima, que é o julgador, abre o procedimento investigatório, investiga, conduz as investigações e julga. Eu não sei explicar isso, cara. Eu não sei explicar, Renan, desculpa. Isso é tragicômico no sentido extremo. Isso é que nem eu vi os discursos da Dilma, que de vez em quando eu ainda faço isso só para me divertir no YouTube e ver ela criar palavras como presidenta e, assim, ver a turma do mimimi seguindo e falando que é politicamente correto. Assim, para mim totalmente inadmissível. Enfim, eu estou errado no momento, porque, afinal, a Constituição que interpreta é o Supremo, e ele falou que está certo isso, então eu estou errado, estou emitindo uma opinião aqui para você que não é o correto, não é a correta, né? É a vencida, mas é a minha opinião, eu vou me manter fiel aí e reservar a minha opinião para divergir e assim conversar com o futuro, né? Só para terminar numa nota mais leve, assim, dizem que você não existe, né, viagem no tempo ainda, né, dentro das teorias da física, etc. Mas super existe, né? Só não existe nós aqui do presente conversando com o futuro, mas o futuro conversa com a gente, assim como nós conversamos com a história. Então, assim, eu gosto de emitir minhas opiniões e escrever o que eu escrevo, sempre pensando que o futuro irá me dar razão, talvez não o presente. Mas é isso. Tá bom. Olha, eu agradeço aqui pelo bate-papo ao Max, que é autor do Direito de Ser Rude. E muito obrigado, Max. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Renan, agradeço a Gazeta por ter me dado esse espaço e espero aí que os leitores, os ouvintes, aproveitem, porque o exercício jornalístico não é apenas um de informação, é também de formação, né? E para isso jornalistas como você têm que ter coragem de emitir opiniões ácidas e seguir pontos de vista muitas vezes minoritários, sempre com respeito, tal, podendo também abrir espaço para estar errado, né? E desejo aí a todos uma excelente noite. Muito obrigado.